janelas, pálido de espanto. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí, vamos para a história que nunca foi contada, parte 2. Então, na sequência da primeira parte. E esse título, A História que Nunca Foi Contada, é o subtítulo do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Então, como vocês sabem, é da minha autoria. Eu me chamo Marc André da Rocha Kepp, o nome completo, né? E o nome completo está no meu livro. E foi publicado pela editora Madras. Então, eu fiz a primeira edição em 7 anos. Era um livro amarelinho. Se você tem ainda aquele livro, ele foi completamente modificado. E 33 anos depois eu fiz a segunda edição. Então são 40 anos de pesquisa, é o livro da minha vida, né? E eu tinha lançado esse livro nos Estados Unidos em 1984, como The Orange of Earth. E em 1986 lancei no Brasil como A Origem da Terra. Desta vez eu estou fazendo o oposto. Eu lancei primeiro no Brasil, em 2017, e por isso e agora estou cuidando do novo lançamento que será nos Estados Unidos. Então, no ano que vem, provavelmente, lançarei nos Estados Unidos. Então, o livro foi completamente reescrito, está em todas as livrarias. Você pode adquirir aqui em português no Brasil. O livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Como eu falei na parte 1, a história é o seguinte: tem a história contada, tem a história real, o que realmente aconteceu, e tem o verdadeiro significado. Por que se contou de um jeito e por que é de outro. Então, eu dei como exemplo na parte 1, aquela história de Pedro Álvares Cabral, que disseram que pegou uma tempestade, ele estaria na costa africana, uma ventania forte, uma tempestade, e cruzou o Oceano Atlântico até o Brasil. E eu mostrei que não é nada disso. Eles tinham os mapas em Tomar, né, os templários tinham os mapas em Tomar, então os portugueses tinham todos os mapas e dividiram as terras entre Portugal, no Tratado de Tordesilhas de um lado, e Espanha de outro lado. E aí foi uma divisão de terras, eles sabiam perfeitamente, o Pedro Álvares Cabral veio direto porque sabia que tinha terras. Bom, a história é completamente diferente daquela que nos contaram, né, nos livros de história, nas aulas de história e tudo mais. Então, eu quero trazer uma outra história que foi mal contada e que agora a gente está percebendo qual é a verdadeira história. Então, o surgimento da vida. Aí, qual que é a história que contaram? Então, a história contada é que uma irradiação ultravioleta na Terra ou um raio de uma tempestade teria sintetizado uma molécula para produzir a primeira forma viva, um organismo unicelular. Em poucas palavras é o seguinte: caiu um raio e aí uma molécula se tornou organismo unicelular. Então produziu a vida. É uma história também daquelas, né? Para engolir essa história é difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque muitas experiências de laboratórios foram feitas com raios e radiações e não se conseguiu produzir vida. Então, ciência é o seguinte, né? Então, se a gente fala de ciência, vamos pensar em ciência mesmo, né? Ciência mesmo surgiu com Francis Bacon, ele foi o primeiro a estruturar a ciência. Depois René Descartes continuou. Depois, tantos outros autores, o Francis Bacon colaborou. E nós tivemos outros autores ainda para estruturar a ciência. Augusto Comte, né, também, um autor muito importante. Então a ciência foi estruturada da seguinte forma. Você tem uma hipótese. Isso aqui pode ser uma hipótese.
Não é uma hipótese muito lógica, nem muito plausível, mas é uma hipótese, tá bom? Ué, aí você leva para o laboratório. Então, se a hipótese diz assim, bom, um raio produziu vida, o que você faz no laboratório? Você coloca irradiações, você coloca raios, etc., sobre as moléculas e verifica se isso produz vida. Só que fizeram experiências e mais experiências e evidentemente não produziu vida. Uma coisa é uma molécula. A molécula pode sofrer irradiações, pode sofrer raios, né, raios de luz, etc, etc. Pode passar por tudo isso. Então, foi feito em laboratório, só que não se produziu vida. Em ciência de verdade, quando você faz a experimentação, não leva a resultado nenhum, você descarta a hipótese. Então, a vida não veio disso. A vida veio de outra forma. Mas essa hipótese não foi descartada. E eu vou dizer o porquê. Porque na época do materialismo científico, que queria se provar que o universo veio do acaso, primeiro de uma explosão, o Big Bang, e depois de um raio. Então caiu um raio e produziu a primeira forma viva. Havia um propósito nisso. Tirar a ideia que todas as tradições antigas tinham, que toda a ciência antiga tinha, que toda a filosofia antiga tinha, de Platão, por exemplo, de que foi uma inteligência suprema que criou a vida. Então, isso era óbvio para todo mundo. Porque a vida não é simplesmente um raio mais molécula vida. Não é isso. A vida é muito mais do que um raio. Aliás, o próprio raio não tem vida. Tá? A lâmpada que funciona na sua casa também não tem vida. Então, a energia não tem necessariamente vida. Especificamente essas formas de energia. Eletricidade. Não corre a vida pela corrente elétrica. Entendeu? Então, não é vida. Então, não adianta raio mais molécula para ter vida. Então, uma hipótese que deveria ter sido descartada. Mas não foi por quê? Porque queria se provar o seguinte, que o universo veio do acaso de uma explosão e que a vida também surgiu do acaso de um raio. Quando as evidências lógicas de observação demonstram que a vida só poderia ter surgido a partir de uma inteligência superior, de uma inteligência suprema. E isso é óbvio, e todas as tradições antigas demonstram isso. E o que eu quero falar aqui é pela ciência. Eu não estou falando como religioso, como pastor, eu estou falando pela ciência. E vários cientistas estão me acompanhando nisso. Tem muitos cientistas no mundo que estão descobrindo a inteligência suprema pela ciência, inclusive verificando o código genético. E na verificação do código genético se descobre que é uma coisa tão maravilhosa, que é algo tão fascinante, que não poderia ter surgido do acaso. Então, vários cientistas estão com essa descoberta, e aí você pode adquirir em todas as livrarias, né? Começo de ano, tudo mais, final e começo de ano, você pode adquirir em todas as livrarias o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E a partir desse livro, você começar a fazer esse questionamento, começar a descobrir que uma coisa é a história que te contaram, outra coisa é o que realmente aconteceu. E que a vida não pode ter surgido, isso em termos científicos, dessa forma. Porque, veja bem, foi feita uma hipótese. Como é que é a ciência? Uma das formas de ciência, tem várias formas de ciência, e lá na USP nós verificamos várias formas de ciência. Eu estudei muito lá, com orientadores maravilhosos e professores incríveis, né? E fiz meu doutorado lá e tudo mais. Então encontrei uma ciência um pouco mais ampla. E aí, a partir de uma ciência mais ampla, a gente tem vários modelos científicos. Um dos modelos é o seguinte: alguém faz uma hipótese. Ah, tá bom. A vida surgiu a partir de um raio numa molécula. Tá bom,
É uma hipótese. Absurda, mas é hipótese. Tá bom, vamos verificar. Leva para o laboratório. Joga irradiação, raio, etc. E não acontece a vida. E aí? A molécula não adquire vida. E aí? É uma hipótese a ser descartada. Mas por que não se descartou? Porque a corrente que prevalece na ciência atual é a corrente do materialismo científico. E não é a corrente de Einstein. Einstein era teísta. E Einstein tinha uma frase muito boa para combater essa corrente e outras correntes da ciência. Ele dizia: Deus não joga dados. As coisas não são por acaso. Jogou dado, aconteceu. Então ele falava Deus, ele acreditava em Deus, ele acreditava nessa inteligência suprema. Eu estou falando de Einstein, tá? Ele acreditava nessa inteligência suprema, ele entendia que o universo só pode... E ele escreveu vários textos sobre isso. Quanto mais ele observava o universo, ele inclusive teve a frase: algo move o universo. O universo não está aí a esmo, né, a partir de uma explosão, caótico, em expansão, daqui a pouco contrai, não é nada disso, né? Então, ele mostrou isso, ele demonstrou isso nos textos dele. Então, algo move o universo. Então, temos sim uma inteligência suprema que fez a vida, e fez a vida de maneira organizada. E quando fez a vida, já fez a vida vegetal, a vida animal e a vida humana, que são 3 tipos de vidas diferentes. E quando fez isso, planejou tudo isso. Então houve planejamento. Então não é que nós estamos aqui por um acaso, no meio do caos, sem saber o que fazer, nada disso. Aí surgiu uma pergunta muito interessante numa apresentação que eu fiz há pouco, né, justamente sobre esse tema, a história que nunca foi contada. Então falou assim, bom, então primeiro na natureza, né? Por que a natureza está nesse estado? E depois no homem, por que o homem está nesse estado? Se realmente tem uma inteligência suprema. E aí eu trouxe um dado muito importante também. Esse dado é de Plotino, é um autor neoplatônico, e está num livro de Plotino chamado Tratado das Enéadas. Num capítulo chamado As 3 Hipóstases Iniciais, e hipóstases significam princípios. Ele é do século III, Plotino, e grande estudioso de Platão. Fez esse texto maravilhoso e esclareceu o que aconteceu com o ser humano. E ele deixa claro, isso é textual, está lá no texto, deixa claro o seguinte: o ser humano, num determinado momento, virou as costas para a inteligência suprema. Não quis mais saber da inteligência suprema e tentou resolver tudo da sua própria forma. Vamos chamar isso de projeto humano. O ser humano fez um projeto humano. Não quero mais saber de Deus, vou fazer o mundo do meu jeito. E aí foi o momento que as tradições antigas chamam de queda. Quando eu falo tradições, não é só as religiões. A filosofia também acompanhava, porque havia um núcleo comum de sabedoria no passado chamado sabedoria perene. E esse núcleo comum de sabedoria concordava entre si. Era um núcleo comum de sabedoria. Então, a partir dessa sabedoria perene, fica claro que foi o ser humano que virou as costas para Deus. Isso está em Plotino. Então lembre-se, Tratado das Enéadas, no capítulo As 13 Hipóstases Iniciais, ele deixa isso claro. Então nesse momento em que o ser humano virou as costas para Deus e resolveu fazer o mundo do seu jeito, é que ele teve a queda, é que decaiu. E é por isso que a humanidade está nesse ponto. A culpa não é de Deus. Deus não está nem aí para a gente está se estrepando aqui. Não, é o contrário. Nós, enquanto humanidade, viramos as costas para a inteligência suprema e resolvemos fazer o projeto humano. Ok. E aí as coisas não estão dando muito certo.
por isso que a palavra religião vem de religare, que é a possibilidade que nós temos na época atual de fazer uma religação com essa inteligência suprema, sermos um com Deus. E essa possibilidade é uma possibilidade muito boa para todos nós, é uma possibilidade que nos trará de volta uma condição inicial, para nós vivermos o verdadeiro projeto da inteligência suprema para a gente. Porque o que nós estamos vivendo, segundo Plotino, é um projeto modificado. Aí você vai dizer para mim, André, mas por que ninguém fala isso? E aí que eu vou te responder isso. Porque querem passar para a gente uma história diferente. Para que você seja uma pessoa que também não acredite em inteligência suprema, não acredite na espiritualidade, não acredite na alma humana. Platão falava muito da alma humana. Um texto bom para você ler de Platão, que fala da alma humana, é o Fédon. Texto maravilhoso, que fala sobre a morte e fala sobre a imortalidade da alma, com argumentos filosóficos muito importantes, muito inteligentes. Então, essa corrente de cientistas que prevalece do materialismo científico quer que você acredite que o universo tenha vindo de uma explosão, que a vida veio de um raio e que a gente está aqui por acaso, sem saber o que fazer. E que Deus não existe inteligência suprema, e que alma também não existe. Morreu, acabou. Então é uma visão, vamos dizer, a ser questionada. As pessoas podem acreditar nisso? Claro que podem. E todo o meu respeito a quem acredita piamente nisso. Mas nós podemos questionar também. Afinal de contas, não existem, segundo os cientistas, dogmas científicos. O que eu questiono? Porque existem sim. Existem coisas na ciência que você não pode questionar. Então, essa teoria aqui, que é absurda, não foi comprovada, e que a ciência deveria ter descartado. Não houve comprovação, descarta. E não descartou, é o que prevalece. Então todo mundo dizendo que a vida veio de um raio. Não veio de um raio. Ou de uma radiação ultravioleta. Não veio. A vida foi planejada. Todos nós que estamos aqui fomos planejados, fomos feitos pela inteligência suprema. E por que eles não querem que você saiba disso? Para que você se formate nesse tipo de raciocínio. Para que você não tenha um outro tipo de raciocínio mais amplo. Então é muito importante que a gente questione e modifique a nossa forma de ver as coisas e de pensar. E eu vou dar essa dica para você. Então você vai encontrar em todas as livrarias, não tem na livraria, pede que eles solicitam o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Porque neste livro eu vou contar a história que estão escondendo de você. Está escondendo de você. A ciência está escondendo. E está contando coisas de ficção científica. Eu vou repetir o termo. Ficção científica barata. Muito barata. Nenhum raciocínio lógico. Se você tiver um mínimo de raciocínio lógico, você já vai perceber que não tem verdade nenhuma nisso. Então é o seguinte, nas livrarias, o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras, da minha autoria, Marc André Kepp. Tá? Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, em todas as livrarias do Brasil. Não tem lá? Solicita. Eles pedem um livro e trazem para você. Tá? Da editora Madras. Tá? Um grande abraço para o pessoal da editora Madras aqui. Então, vamos dizer o seguinte. Então, a partir daí, aí você diz assim, André, mas no que isso muda a minha vida? Muda tudo. Muda completamente a sua vida. Porque aí você começa a perceber o seguinte, cara, estão mentindo para mim. Primeiro, estão querendo que eu acredite nessas ficções científicas baratas. Eu sempre acreditei porque não questionei. Agora você vai ter condição de questionar. E pior,
E eu não estou, então, ligado nessa inteligência suprema. Por quê? Porque eu nunca acreditei nisso. Então, nós precisamos fazer essa religação com a inteligência suprema. Para quê? Para vivermos o projeto original, o projeto verdadeiro da inteligência suprema para a gente. E não essa queda, essa vida restrita, limitada, cheia de problemas, cheia de angústia. Quantas pessoas já não veem mais sentido na vida? Porque do jeito que a ciência está apresentando, a vida não tem realmente sentido. Do jeito que a ciência está apresentando. Então, veio de uma explosão, um raio, e aí a gente está aqui. Para quê? Para nada. Morreu, acabou. Escuta, não teria o mínimo sentido a vida. Não teria o mínimo sentido a vida. Então, quando você descobre que realmente existe uma inteligência suprema no universo, que você está aqui por um propósito, você não está aqui à toa, você não está aqui a passeio, tem um propósito, você está aqui. E que você pode fazer parte desse propósito, e que você pode encontrar esse verdadeiro significado e fazer uma religação, daí vem o termo religião, religação com a inteligência suprema, e ter uma vida completamente diferente, e começar a ter uma intuição completamente diferente, um contato com o divino completamente diferente. Aí você vai dizer assim, ô André, mas como é que a gente entra em contato com Deus? Então, primeiro, a inteligência suprema é onipresente, está em todos os lugares, não apenas no templo religioso. Está aqui nesse estúdio? Está. Está nessa molécula aqui? Está. Está em todos os lugares. Ué, mas André, mas por que a gente não ouve a inteligência suprema? Por que não fala com a gente? Será que está lá num canto e não fala com a gente? Não, não é isso. E isso eu coloquei numa exposição recente. É que a nossa mente é muito tagarela. A gente não ouve. Então, se você fizer que nem naquela música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, e que diz o seguinte, se eu quiser falar com Deus, eu preciso me aquietar, eu preciso me recolher, eu preciso apagar a luz. E, a partir daí, você começa a ouvir. Porque a inteligência suprema, evidentemente, se comunica conosco. E aí você pode me questionar, mas como é que vai comunicar com todo mundo? Escuta, não é uma inteligência humana. Então não é um dono de uma multinacional que não tem tempo para você. Não é isso. Não é gente. É um ser mais inteligente. E ele fala com todo mundo? Claro. Até com os animais? Claro. Porque é outra escala de inteligência, é uma outra realidade, que se a gente estudar, a gente vai se maravilhar. Então eu estou falando tudo isso pela ciência. Então nós estamos descobrindo a inteligência suprema pela ciência e estamos propondo que você leia, estude, questione o que está sendo apresentado para você, porque isso vai mudar completamente a sua vida. Mudou completamente a minha, vai mudar completamente a sua. E isso é muito, muito, muito importante. E isso, eu não sou um cientista isolado que estou falando da inteligência suprema pela ciência. Tem muitos no planeta. E agora no século XXI, cada vez mais. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.